Alô você, paz e bem a todos. Aqui é o canal do José Geraldo, da minha varanda diretamente para vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe, dê seu like ou dislike, comente, participe, faça sugestões de assuntos. Esse é o canal das pessoas comuns. Vamos ao vídeo? Dia Mundial da Religião e Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, dia 21 de janeiro. Então, é o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Aqui no Brasil, existe uma lei 11.635 de 2007 que instituiu o dia 21 como data para enfrentar o racismo religioso. Essa data homenageia a Ialorixá Mãe Gilda, uma baiana que faleceu em 2000 após um ataque cardíaco provocado por agressões e violência decorrentes da intransigência religiosa. Nós sabemos o que é intolerância religiosa? Segundo a pesquisa, eu descobri que preconceito e discriminação feita por conta da opção religiosa de determinada pessoa é o que nós chamamos de intolerância ou discriminação. Na verdade, tudo isso é recente? Não. Existe há muito tempo. Por exemplo, durante o Império Romano, os cristãos eram perseguidos, ou seja, o catolicismo não era aceito, e por isso a prática dessa religião era proibida. Com o decorrer do tempo, o catolicismo tomou status de religião seguida por quase todos os países lá da Europa Ocidental. E durante a Idade Média, o catolicismo promoveu uma fase negra na história, a que chamamos de Inquisição, período da Inquisição. Na Inquisição acontecia uma perseguição frenética aos judeus e pagãos. Exemplo disso aqui no Brasil, nesse mesmo período, os portugueses não aceitavam as crenças religiosas dos índios, que são os verdadeiros brasileiros, e dos negros africanos que aqui estavam sob a condição de escravos. A Constituição brasileira prevê que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso é uma lei atual. No passado, em 1824, século XIX, o catolicismo foi declarado como religião oficial do país, do nosso país. E todas as outras religiões eram proibidas, não podiam ser exercidas. Em 1891, ainda século XIX, houve a separação oficial dos assuntos religiosos e dos assuntos de Estado. Começou o chamado Estado laico, ou seja, passou a não ser permitida a interferência de assuntos religiosos na atuação do Estado. Apesar de nossas leis determinarem a liberdade religiosa, aqui no Brasil isso não acontece assim, não. A intolerância é considerada crime de ódio. No entanto, é comum nos depararmos com falas e atitudes que ferem a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em países onde a religião ainda interfere nos assuntos governamentais, torna-se seríssima as consequências dessa relação. O exemplo disso são os países do Oriente Médio, Iraque, Sudão e outros. Então,
há uma necessidade, e a gente percebe que onde acontece isso, coisas horríveis costumam acontecer em nome de um Deus que com certeza não é o Deus que a gente vê misericordioso e bondoso todos os dias em nossas vidas. O Papa Francisco proferiu em homilia no dia 17 de 1 de 2019, na Capela Santa Marta, o seguinte: a palavra de Deus, a graça do Espírito Santo não é ideologia, é vida. Faz crescer sempre, avançar e também abrir coração aos sinais do Espírito, aos sinais dos tempos. Não pode ser chamada de religião a que justifica a eliminação e a morte de outros seres humanos. Palavras do Papa Francisco. E o nosso querido Jesus disse o seguinte: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então tá aí, para a gente poder analisar, para a gente pensar nessas duas falas. Na fala do Papa Francisco, que é o nosso representante de Cristo na terra, e no Evangelho de Jesus, onde ele fala das bem-aventuranças, né? Então, como podemos e devemos agir diante da intolerância? O que realmente deve ser feito? O verdadeiro cristão, qual é a postura a ser tomada diante de algo tão sério, né? Bom, esse então é o recado. Todo esse trecho de pesquisa aqui, ele foi retirado do artigo da professora Thalita Carvalho no Politize de 1/11/2018 e também do site domtotal.com, da página Religião. Se você quiser averiguar um pouco mais, tá aí então os dois endereços, tá bom? Paz e bem a todos e até daqui a pouco.